Oi, gente, voltando na noite seguinte. Hoje é dia 7 de maio, quinta-feira. Já são quase meia-noite, na verdade. Mas eu li 3 capítulos, desde que eu falei com vocês pela última vez. E então vim dar mais um parecer. E bem, eu tava falando, né, que eu achava que a partir do próximo capítulo, talvez eles já estivessem envolvidos com a próxima tarefa, e o capítulo 22 se chamava Uma Tarefa Inesperada, né? Acontece que não, era realmente uma tarefa inesperada, porque a tarefa que eles receberam ali foi arranjar um par para o baile de inverno. E sim, o capítulo 22 foi, então, essa procura deles pelo par. Eles foram bem machinhos bosta, na verdade, recusando várias sugestões de meninas, algumas que até convidaram o Harry e outras que a Hermione sugeriu pro Ron, e eles iam descartando porque eles achavam que elas eram muito feias, eles acham que eles são a última bolacha do pacote. Eles realmente não citam em nenhum momento que eles têm uma melhor amiga, que talvez ela seja uma menina, que ela possa ser uma companhia adequada. Então isso vai acontecer lá no final do capítulo, quando eles estão desesperados, o baile tá chegando, nenhum deles tem par, e a Dina comenta que o Neville tinha convidado a Hermione, que disse que não poderia porque já tinha um par. E aí o Ron fala assim, com certeza ela não tem um par. Ela só tá mentindo porque ela não quer ir com o Neville. Mas olha só, Hermione é uma menina, então acho que um de nós pode ir com ela. E aí ela realmente, ela disse que ela tinha um par, porque eles podiam não ter percebido antes, mas outras pessoas perceberam que ela era uma menina. E aí o Ron fala, bom, Ginny também é uma menina, então o Harry pode ir com ela e eu tento arrumar outra. E a Ginny fala, não, depois que ele convidou a Hermione, ela não quis, o Neville me convidou e eu vou com ele. Só que ela fica bem deprê, porque, né, ela sempre é apaixonada pelo Harry, ela perdeu a chance de ir com o Harry, que era um dos campeões, e abrir o baile. No fim ali, o Harry acaba olhando pra Parvati Patil, convida ela e arruma de escola a irmã gêmea dela pro Ron, mas esse capítulo então fica em torno disso. Tem ele convidando a Cho pra ir no baile com ele, a Cho falando que não vai rolar porque ela já vai com o Cedrico e tal, ele fica super magoadinho, fica de birra com o Cedrico por causa disso, enfim. No capítulo 23, que é o capítulo seguinte, temos então o baile de inverno, é um capítulo delicioso, que gostoso, eu amo muito baile de inverno, é uma das minhas partes favoritas do Cálice de Fogo, tanto no filme quanto no livro, né, no livro eu relembrei, que é muito gostosinho realmente de ler, e é claro, né, é bem mais estendido do que no filme, acontecem algumas coisas, inclusive é um momento em que o Harry e o Ron saem do baile, depois do Ron tretar horrores com a Hermione, porque ela tá com o Victor Krum falando um monte de barbaridade. O Harry e o Ron saem do baile pra tomar um ar e eles escutam o Hagrid contando pra Madame Maxime que ele é meio gigante. E aí eles ficam meio chocados, e daí eu lembrei que, nossa, é verdade, isso nunca foi dito, né? E aí o Ron fala pro Harry que isso é horrível, porque os gigantes são como trasgos, né? São cruéis e tudo, e que isso pega bastante mal pro... Oi, Esmeralda, você pode me deixar gravar? Isso pega bastante mal pro Hagrid. E no momento em que os meninos estão ali escutando a conversa, o Harry percebe o besouro. E o que vai acontecer depois? Bom, isso ainda não foi dito no livro, ainda não foi dito que Rita Skeeter era o besouro, porque ela é um animago ilegal, né? Mas o capítulo seguinte é então o furo de reportagem de Rita Skeeter, o nome do capítulo. Por quê? Porque ela faz uma matéria absurda sobre o Hagrid, falando que o Dumbledore empregou um meio gigante. Ela fala absurdos. E aí aparece outra professora pra dar aula de trato de criaturas mágicas. O Hagrid fica péssimo, se enfurna na cabana dele e não quer falar com ninguém. Então é um capítulo bastante triste, mas que termina bem, porque quando os meninos finalmente conseguem entrar na cabana do Hagrid, quem tá lá é o Dumbledore, que tá contando, né, pro Hagrid que vários pais da época que eles estudavam conheciam o Hagrid, não queriam que ele saísse de lá, e ali ele tinha, né, 3 alunos que eram a prova de que ele era uma pessoa querida. Então foi interessante esse final, porque daí eles conversam sobre como a sua família não tem que te definir. O Harry fala, pô, meus tios são os Dursley, sabe? Não é porque você tem uma mãe gigante que você tem que ser definido por isso e tal. Então é muito bonito. E ainda em relação a criaturas e seres mágicos, no capítulo anterior, que é o do baile de inverno, que acontece no dia de Natal, acontece uma outra cena muito fofa, que é o Dobby vai visitar o Harry na manhã de Natal. Ele agora, né, que trabalha em Hogwarts, pediu pra ir visitar o Harry quando ele quisesse. E ele apareceu no dia de Natal com um presente pro Harry, 2 meias que ele mesmo tricotou. Então ele é muito fofo, gente. O Dobby super aparece, né, nos livros. No filme ele aparece no segundo, depois ele vai aparecer, acho que lá no final só.
Então eu tô reencontrando esse personagem, porque eu sabia que eu gostava muito dele, mas eu não lembrava que ele aparecia mais vezes e que ele era tão querido. Eu contei isso pro meu namorado, comentei, e aí ele me disse que a JK ficou cozinhando o porquinho só pra matar no final e doer mais. Mas aí eu fico feliz que ele esteja aparecendo mais, porque ele realmente é um personagem muito querido, e no segundo filme ele faz a gente mais passar raiva do que gostar verdadeiramente dele, né? Então eu adoro que ele esteja aparecendo agora. E bom, nesse capítulo também, a Hermione tá pressionando o Harry, porque ele sempre enrola, sempre deixando tudo pra última hora, parece até brasileiro. Ele ainda não tem ideia do que significa aquele ovo do dragão que ele resgatou e que tem a ver com a segunda tarefa. Mesmo o Cedric tendo contado pra ele que é pra ele ir pro banheiro dos monitores, tomar um banho e emergir o ovo na água, ele tá de birrinha com o Cedric por causa da Cho, e ele acha que foi um conselho idiota, e ele ainda não foi. E a Hermione fica perguntando, todo mundo na verdade, a Hermione, o Hagrid, ficam perguntando pra ele se ele já deu conta de descobrir o que ele precisa descobrir pra segunda tarefa, e ele fala que tá quase lá, e na verdade ele não sabe de nada. E outro personagem que pergunta pra ele se ele já decifrou a tarefa é o Ludo Bagman, que é um dos organizadores do torneio, ali em conjunto com o Bartô Crouch, né? O Ludo Bagman, na verdade, ele preside o setor de esportes e jogos mágicos. E ele é um personagem que aparece muito, ele tá aparecendo muito durante o livro todo, e eu tô cada vez mais chocada que esse personagem foi completamente cortado do filme, que eu nem lembrava que ele existia, porque aparentemente ele tem um papel importante aqui. Não só ele tá na organização do torneio, como ele fica o tempo todo tentando dar dicas pro Harry do que fazer. Eu tô bastante em dúvida se ele ele tá do lado dos Bruxos das Trevas, ele quer que o Harry chegue à final, ele tá sabendo desse rolê, eu não sei. Por que ele quer tanto ajudar o Harry? Isso me soa meio fake. E a Winky, que era a elfa doméstica do Bartô Crouch, fala que ela não gosta do Bagman, que ele é um senhor mau. Esmeralda, para de morder. Alguém sabe o que fazer com um gato que fica mordendo? Porque dói. Então, enfim, eu fiquei pensando sobre ele. Eu quero muito saber qual é a dele. E é, tipo, bizarro que ele tenha sido totalmente apagado dos filmes. Mas, enfim, é isso. Talvez ainda leia um capítulo agora antes de dormir. Mas quando juntar mais alguns eu comento com vocês. Imagino que depois que acabar a segunda tarefa. Agora, finalmente, é o capítulo em que Harry vai tomar um banho com o ovo pra descobrir o que ele tem que descobrir. Então é isso, gente. Até daqui a... Pra vocês 2 segundos, né? Pra mim, não sei. Oi, gente, voltei. Hoje é sábado à noite, dia 9 de maio. E eu não lembro se foi ontem ou antes de ontem que eu falei com vocês pela última vez, mas eu lembro que eu tinha acabado o capítulo 24. Pois bem, hoje eu acabei o 30. Eu resolvi parar pra falar com vocês agora, porque o próximo capítulo já é da terceira tarefa e a gente ainda não conversou sobre a segunda. Bom, quando eu acabei o capítulo 24 e vim conversar com vocês, eu sabia que o 25 chamava o ovo e o olho. E então era nele que o Harry ia desvendar o segredo do ovo, até porque no capítulo 26 a gente já tinha a próxima tarefa. E aí é claro que pra desvendar essa tarefa ele vai andar pela escola à noite. O Harry sempre tem motivos pra andar pela escola à noite e arriscar ser pego, né? Então sempre ele com a capinha da invisibilidade, uma mapinha do maroto na mão, um ovo, indo atrás de resolver o pepino. Só que ele vai trombar com o Pirraça no meio do caminho. Aliás, não é com o Pirraça, perdão. O Filch vai achar que ele é o Pirraça, porque ele está ali invisível. E, na verdade, ele enfiou o pé num buraco, num degrau falso na escada. E ele fica preso ali. O mapa do maroto cai de um lado. Esmeralda dói, arranhar dói. Esmeralda não tem limites. O mapa do maroto cai de um lado e o ovo dele cai do outro. E claro que o mapa tá apagado, então o Filch vê apenas um pergaminho e o ovo. E ele acha que o Pirraça roubou o ovo de um dos campeões da escola. Só que o Snape chega e ele, obviamente, sabe que isso é coisa do Harry Potter, né? Porque o Snape sempre desconfia do Harry Potter. Ele vê ali o ovo, ele vê ali o pergaminho que ele já viu na mão do Harry outra vez, e ele desconfia que é ele. E o Harry, na verdade, tava ali próximo da sala do Snape nesse momento, porque ele saiu do banheiro depois de desvendar o segredo do ovo e viu que no mapa do maroto estava Crouch. E daí ele se pergunta, né? Por que o Crouch está dentro da sala do Snape em Hogwarts à noite? Porque, na verdade, eu não sei se eu comentei aqui, mas o Bartô Crouch, que teoricamente é um dos criadores e um dos juízes do Torneio Tribruxo, já não aparece há bastante tempo, falando que tá doente. Ele manda o Percy e ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Então ele viu o nome Crouch lá e ele foi, né, vestiu a capa dele, foi lá pra sondar, só que aconteceu tudo isso no meio do caminho. Aí o Snape e o Filch ficam ali, um de cada lado da escada, arrumando confusão. Um acha que é o Potter, outro acha que é o Pirraça, e chega o Moody, que enxerga através de capas da invisibilidade. Ele salva a pele do Harry e ainda pede o mapa do maroto emprestado
o Harry empresta. Seria ótimo se ele fosse realmente um ex-auror, professor de defesa contra as artes das trevas, mas na verdade ele é Bartozinho, a gente sabe, e ele quer matar o Harry, olha só que coisa. E é óbvio que ele vai usar o mapa do Maroto para vigiar mais e usar a favor dele, mas enfim. É bom, então no capítulo seguinte a gente tem... Eu fico olhando pra lá porque Esmeralda está fazendo bagunça aqui. No capítulo seguinte a gente tem então a segunda tarefa e tem uma coisa que eu não sabia, que no filme quem fala pro Harry sobre os Gorichos é o Neville, né? Porque o Neville entende herbologia e o Moody tinha feito, enfim, o Neville acabar com o livro que tinha os Gorichos e o Neville acaba explicando pro Harry sobre isso. No livro, ele não consegue até o último minuto pensar em algo que vai salvar ele. Ele tá debruçado num livro na biblioteca, dormindo, até tipo a hora da prova, porque ele apagou ali na biblioteca em cima de um livro. E quem acorda ele com o Goricho na mão, falando, usa isso aqui que vai te ajudar, é o Dobby. É o Dobby, porque ele ouviu o Moody e a Minerva falando sobre a prova. E ele ouviu o Moody falando do Goricho. Eu cada hora falo Goricho, de um jeito, né? Mas enfim. Então é o Dobby que leva pra ele. Eu não fazia ideia. Eu tô amando muito ver muito mais participação do Dobby do que tem nos filmes. Tinha muito tempo que eu não lia, então eu não lembrava que esse personagem era tão melhor explorado. Então, enfim, é o Dobby que dá o Goricho pra ele. É claro que o Moody armou pra ele ouvir, e enfim, porque o Moody sabe de tudo. E ele usa... O Goricho, de fato, a prova é bem parecida com o que acontece no filme. Ele fica lá embaixo, ele chega primeiro pra salvar os 4 reféns, só que ele quer levar todos, porque ele não vê os outros campeões por ali. E, enfim, ele acaba chegando por último, porque ele tentou levar todos e no fim ele viu que a Fleur não apareceu, então ele levou o Ron, que era o dele, e a irmã da Fleur, que era a Gabrielle. E logo que ele sai, a Madame Pomfrey tá lá em cima puta, já cuidando dos que já chegaram. Madame Pomfrey, eu amo, ela não se conforma que ela trabalha numa escola de malucos que vivem colocando os alunos em perigo. A partir daí, eu acho que o que eu tenho que comentar de mais importante antes de eu continuar a ler, na verdade, é sobre o Sr. Crouch mesmo. A gente tem um capítulo que chama A Volta de Almofadinhas, que é quando eles reencontram os Sirius pela primeira vez. E eles vão discutir sobre as coisas que estão acontecendo, e o Sirius vai contar a história do Crouch, que a gente tem en passant no filme, mas que no livro é muito melhor explorada. E eu achei que tem uma coisa genial aqui, porque... É claro que quando o Sirius vai falar mal do Crouch pros meninos, eles logo perguntam, então ele é um bruxo das trevas disfarçado? E daí o Sirius fala, não, muito pelo contrário, ele sempre foi um caçador de bruxo das trevas. Só que não é porque ele tá no lado do bem que ele faz tudo certo, né? Ele era um caçador de bruxo das trevas sem limite nenhum, então ele passou por cima de tudo pra prender bruxo das trevas e acabou prendendo gente inocente, porque ele prendia antes do julgamento, porque ele mandava pros dementadores. Foi ele, inclusive, o responsável pela morte, pela prisão dos Sirius. Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Todo mundo que tá do nosso lado, eu tô botando aspas, porque é muito vaga a história de existirem lados, né? Mas enfim, não é todo mundo que tá do lado certo da história que age da forma certa. A gente pode estar do lado certo e agir feito um carro desgovernado, e foi isso que o Crouch fez. E aí o Sirius conta a história de que, aparentemente, Crouch virou um homem sem coração, nessa busca de acabar com a magia negra, magia negra é muito ruim, perdão, artes das trevas. E ele perdeu, assim, ele foi ficando com o coração gelado, ele não tinha medo de ser cruel, e ele prendeu o próprio filho, que morreu em Azkaban. Eu não lembrava dessa história de que, teoricamente, o Bartozinho tinha morrido, porque no filme não fala-se sobre isso, né? Então, tô mais curiosa ainda pra saber, na verdade, qual foi o rolê, porque ele, obviamente, não morreu, né? E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem o Harry, o Harry e o Viktor Krum andando juntos, porque quando eles se encontram os 4 campeões pra saber sobre a terceira prova, o Viktor pede pra falar com o Harry, porque ele quer saber se o Harry de fato tem alguma coisa com a Hermione, porque ele está com ciúmes. Esmeralda está me arranhando. E os dois vão ali pra orla da floresta e encontram o Sr. Crouch, que tá completamente, assim... perdido no sentido mental mesmo. Ele não tá falando coisa com coisa, ele fica falando com uma árvore, achando que ele tá dando instruções pro Percy, e ele pede pro Harry achar o Dumbledore, porque ele precisa falar com o Dumbledore que Voldemort tá voltando, que Voldemort tá ficando mais forte. O Harry, óbvio, entra em parafuso, fala pro Victor, toma conta dele e eu vou atrás do Dumbledore. O Snape enrola ele no caminho, lógico, porque sempre que ele encontra com o Snape tem que atrasar com a vida dele.
Quando ele volta correndo com o Dumbledore pra lá, o Vitor tá estuporado, caído no chão, sem saber o que aconteceu, e o Crouch sumiu. E daí o Vitor fala que foi atacado por ele, só que a gente nunca vai saber, né? Na verdade, eu acho que foi o Moody de Bartozinho que atacou os dois, catou o Crouch e saiu correndo. Eu não sei... Ai, Esmeralda! Cara, gente, ela tá com uma unha muito afiada e ela, tipo, gruda do nada. Eu não sei se foi ali mesmo que ele morreu, ainda não foi dito. Tô muito ansiosa pra ler mais, mas aconteceu isso. Bom, no próximo capítulo, Harry vai até a sala do Dumbledore porque ele tava numa aula de adivinhação, acabou caindo no sono e teve mais um desses sonhos que na verdade estão acontecendo de verdade, porque eles conseguem ter visões do que o Voldemort está fazendo, e ele acorda com a cicatriz doendo muito, então ele procura o Dumbledore pra contar, e o Dumbledore tá com o Cornélio Fudge e o Moody na sala, e os três saem pra floresta pra procurar o Bartô Crouch e deixam o Harry lá dentro. O Dumbledore fala, eu já volto pra gente conversar. E o Harry, então, acha a penseira, como ele é bem curioso, ele enfia a cara lá dentro, acaba caindo lá, e ele cai, então, no julgamento do Karkaroff. Na verdade, na delação premiada do Karkaroff, que já foi citada anteriormente, ele vê isso acontecer. Então ele tá lá no tribunal, no Ministério da Magia, e o Karkaroff tá entregando alguns nomes que eram seguidores de Voldemort, comensais da morte. Quem tá julgando é o Crouch, e ele entrega alguns nomes que o Crouch fala assim, não, já foi pego, já foi pego, já foi pego, e ele vai surtando, tipo, pensando que a delação dele não vai valer de nada. Ele denuncia inclusive o Snape. Se eu não me engano, nos filmes, o único momento em que se conta a história do Snape como um ex-comensal é no 8º filme mesmo, quando o Snape entrega pro Harry, à beira da morte, as próprias memórias. E aqui não, já é no 4º livro. E conta-se, né, o Karkaroff denuncia ali o Snape, e o Crouch fala assim que isso já prescreveu, porque o Snape já foi inocentado e o principal testemunho de defesa dele foi do Dumbledore. E aí o Harry fica tipo, what? E, enfim, pouco depois, o tempo passa ainda nesse mesmo vídeo da penseira, e ele cai no julgamento do Crouch, do Bartozinho Crouch. E aí, de fato, é um menino de 19 anos, ele é condenado pelo próprio pai, e os dementadores o levam, e ele sai jurando que é inocente, gritando que ele é inocente, e o Bartô Crouch fala, leva, eu não tenho filho, você não é meu filho, você é um bruxo das trevas, e é horrível. E aí o Dumbledore chega, e eles têm uma conversa, o Harry pergunta, inclusive, sobre o Snape, e o Dumbledore fala que confia no Snape e que o assunto está encerrado. E então é isso, gente, acho que esse foi um resumão dos últimos capítulos que eu li. E agora eu vou então partir para a terceira tarefa. Eu tô muito chateada porque eu não consigo parar de ler e tá sendo muito rápida a minha releitura de Harry Potter, e eu vou sentir muita saudade depois. Tem sido uma excelente companhia pra quarentena. Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo à noite, dia 10 de maio, e como vocês puderam ver no frame anterior, eu terminei o livro. Eu até pensei em voltar aqui pra falar com vocês depois de 2 ou 3 capítulos desde a última vez, mas eu resolvi juntar tudo e vir pro final, porque eu parei, né, no capítulo anterior ao da terceira tarefa, e da terceira tarefa em diante é muita coisa relacionada que acontece, né, a gente tem a explicação de muita coisa. Eu tenho adorado esses capítulos finais dos livros com a explicação, porque o filme sempre deixa a desejar nisso, né, e tinha coisas que eu não lembrava nem de longe, por exemplo, nesse retorno de Voldemort, detalhes sobre o retorno dele, né, e o próprio sumiço dele desde que ele tinha tentado atacar o Harry há 13 anos atrás. Pois bem, então a gente tem o capítulo da tarefa, que narra, né, com muito mais detalhes do que no filme, os percalços que eles passam dentro do labirinto, até que Harry e Cedrico chegam juntos na taça e ficam ali disputando, um empurrando pro outro, não, pode pegar você, não, pode pegar você, porque os dois têm muita fibra moral. No fim eles decidem pegar juntos, né, agarram a taça e vão parar no cemitério ali onde tá enterrado o Tom Riddle, pai do Voldemort. E a Esmeralda tá mordendo no meu pé, eu dei um chutinho nela, eu fui olhar se ela tava bem. Bem, eles chegam ali então, e o Harry fica sem entender direito o que tá acontecendo. Logo ele vê o Rabicho trazendo uma trouxa no colo dele, que ele não entende direito o que é. E essa trouxa rapidamente diz, mate o outro. Então, Rabicho vai lá e pum, mata o Cedrico sem nem pensar 2 vezes. E aí tem todo aquele rolê, né, dos passos que vão trazer Voldemort de volta. Então tem que ser carne do servo dada de bom grado, então Rabicho corta a mão e coloca ali, ossos do pai dados sem saber, eles pegam do túmulo, sangue do inimigo tirado à força,
o Rabicho corta o Harry, o sangue dele pinga no caldeirão, e então ele joga o Voldemort, que é parecido com um feto horripilante, dentro do caldeirão, e ele ressurge. E logo ele aperta a marca negra do Rabicho para que os comensais apareçam, e aparecem alguns, incluindo Lúcio Malfoy, o pai do Crabbe também, e o pai do Goyle. E ele então conta a história dele. Ele tá com muita raiva dos comensais, porque ele tinha certeza de que algum deles ia procurar por ele, ia encontrá-lo e ia ajudá-lo a voltar ao poder. E na verdade eles só, tipo, correram pro outro lado quando descobriram que o Voldemort tinha se enfraquecido. Então ele tá muito puto com os comensais, e ele vai contar a história dele, então, o que aconteceu, né? Ele ficou meio que só espírito, só etéreo, quando ele atacou o Harry e não deu certo. Então ele não tinha corpo. Só que como isso ele não conta agora, né, das Horcruxes, mas ele fala, vocês sabiam muito bem que eu tinha feito coisas que me impediriam de morrer como um mortal comum. E vocês sabiam então que eu devia estar vivo em algum lugar. Mas, pois bem, ele ficou vagando, até que ele decidiu ficar numa floresta, e eventualmente ele entrava no corpo de alguns bichos, de umas cobras e tal, mas no geral ele tava sempre sem corpo. E aí ele conta de anos depois que ele encontrou um professor de Hogwarts cheio de boas intenções, com ideais do que era o bem e o mal, e aí ele conseguiu convencer o cara a ajudar ele. Quem era esse cara? O Quirrell. Ele não fala nomes aqui, mas a gente sabe. E aí ele conta que foi a vez que ele chegou mais perto de voltar, que ele achou que ele ia conseguir a Pedra Filosofal, mas que o Harry Potter impediu. E aí ele conta que dessa vez ele realmente achou que ele não tinha chance, que ele tava perdido. Mas aí ele conseguiu ser encontrado pelo seu servo mais fiel, que ele não cita nomes. Bem, aí ele fala que ele finalmente vai atacar o Harry e que os comensais vão assistir. Quando eles vão se atacar, acontece o Prior Incantatem, na verdade, que é um elo entre as varinhas. E o feitiço, né, não dá certo. O Harry tinha mandado um Expelliarmus, o Voldemort tinha mandado uma Avada. E acontece que eles ficam igual o sabre de luz, assim, cada um segurando a varinha e aquela luz no meio. E nada acontece, né? O que acontece, na verdade, é que começam a ser mostrados os últimos feitiços realizados pela varinha do Voldemort, que foram mortes. Então, o primeiro fantasma, eles não usam esse termo, né? Mas é como se fosse uma lembrança. A sair da varinha é o Cedric, que cada hora eu falo uma coisa, eu falo Cedrico, eu falo Cedric, mas é porque eu tenho gravado também a memória dos filmes, né? Então fica meio misturado, me perdoem. Sai o Cedric e ele pede pra o Harry levar o corpo dele de volta pros pais. Em seguida sai o velho jardineiro, que era o jardineiro da casa, caseiro, né, da casa dos Riddle, que ele mata lá no primeiro capítulo, quando o Harry sonha com essa cena. E depois, em seguida, sai a Berta Jorkins, que era a bruxa do ministério que estava desaparecida, que a gente já sabia que ele tinha matado. E aí, depois da Berta, saem a Lily e o James Potter. E eu tinha muita dúvida de como isso acontecia no filme, porque não tem explicação, né? E no livro tem. Ela vai explicando por que aquilo tá acontecendo. No filme a gente só vê aqueles fantasmas lá, né? E fica sem entender por que o Harry tá vendo aqueles mortos. Mas então eles saem da varinha do Voldemort, porque foram os últimos feitiços executados por ela, e eles ajudam o Harry. O pai dele fala, você vai conseguir fugir daqui, pega o corpo do Cedrico e pega na taça, que ela vai ser uma chave de portal reversa, e vocês vão voltar pra Hogwarts. E é isso que ele faz. Ele volta, então. Chegando lá, ele tá, né, ali no meio, fora do labirinto, no meio da última prova do torneio Tribruxo, com a maior plateia assistindo, ele com o Cedrico morto na mão. Ele rapidamente é assediado pelo Dumbledore, pelo Cornélio Fudge e, claro, pelo Moody, né? Que a gente sabe que não era o Moody, nunca havia sido. E aí o Dumbledore, ele fala, o Voldemort voltou. E o Cornélio Fudge já fala que o menino tá doidinho, tá delirando e tal. E o Moody pega ele e leva pro castelo. E aí é que o Dumbledore saca que aquele não era o Moody, porque o verdadeiro Moody não tiraria o Harry de perto do Dumbledore nesse momento. Só que isso a gente não sabe. O Moody leva o Harry pra dentro do castelo, conta toda a verdade, fala que ele é o servo mais fiel de Voldemort, e que ele tava lá agindo, foi ele que botou o nome do Harry no cálice, e foi ele que fez com que o Harry recebesse as dicas que ele precisava pra chegar até a última tarefa, foi ele que transformou a taça numa chave de portal, e ele ficou o tempo todo vigiando ao redor do labirinto pra tentar facilitar a vida do Harry lá dentro, pra que ele fosse o primeiro a chegar. E aí ele fala que, bom, ele facilitou pro Voldemort, o Voldemort ressurgiu, ele fez o que ele precisava com o Harry, com o sangue do Harry, então agora ele iria matá-lo e fazer isso para o seu amo. Nisso entra o Dumbledore e a McGonagall e estuporam
o Moody, né? E aí eles descobrem o verdadeiro Moody trancado no baú ali dentro, né? Servindo apenas de refém, porque o Bartozinho colocou ele na Impérios e ficou pedindo informação o tempo todo, porque ele precisava entender muito bem o Moody pra poder tapear todo mundo, né? Então, além de pegar os cabelos dele pra usar na Polissuco, ele pegava as informações. Pouco tempo depois, ele acaba, ele tá estuporado ali no chão desmaiado, mas ele acaba voltando à sua forma original, porque passou o tempo da Polissuco, então ele se transforma no Bartozinho ali na frente, que todos acreditavam mortos. O Dumbledore manda o Snape trazer uma poção da verdade, dá pra ele e faz todas essas perguntas, e aí ele explica tudo. E eu não lembrava disso, assim. Na verdade, eu falei pra vocês, eu não lembrava nem que a história era que o Bartozinho tinha morrido em Azkaban, né? Na verdade, ele conta que a mãe dele tava péssima e também tava doente quando ele tava preso, e ela implorou pro pai, né, pro Bartol Crouch, pra trocar eles. Então, um dia eles foram em Azkaban visitar e eles beberam polissuco um do outro. Então, a mãe ficou com o corpo dele preso em Azkaban e ele saiu da prisão no corpo dela. Eles passaram pelas grades, porque, enfim, né? Deus Ex Machina, e assim foram. Então o Bartozinho, na verdade, estava na casa do Crouch há muito tempo. O Crouch mantinha ele sobre a maldição Impérios e debaixo de uma capa da invisibilidade. Quem cuidava dele esse tempo todo era o Winky, o elfo doméstico, né? E ele tava, inclusive, na Copa Mundial de Quadribol. Por quê? Durante todos esses anos, o Bartô manteve ele sobre a Impérios e ele tava começando a conseguir reagir. E a Winky gostava muito dele, puxava muito o saco dele, ela chamava ele de menino Bartô, e ela convenceu o Bartô Crouch de que ele tava bem, que ele era recuperado e que ele podia ir pra Copa Mundial, que ele ia se comportar e que ela ia tomar conta. Então ela fica com ele andando pela Copa, com ele dentro da capa da invisibilidade, só que ele já não tá sob a Impérios, e lá ele consegue se livrar, conjurar a marca, ver os outros comensais e tal, e reencontrar o Voldemort, que por sua vez descobre que ele foi um dos únicos servos realmente fiel que foi pra Azkaban, e que assim que conseguiu sair fez de tudo pra tentar encontrá-lo de novo. O Voldemort ajuda ele a reverter a situação, então eles colocam o Bartô Crouch sob a maldição de Império, e conseguem, então, quando eles descobrem que o Moody foi contratado por Hogwarts, eles sequestram o Moody e o Bartozinho fica no lugar. Então ele conta toda essa história, eu não fazia ideia disso, parecia que eu nunca tinha lido isso na vida, porque eu não lembrava, e eu já li o Cálice de Fogo acho que 3 vezes, né, essa foi a 4ª, mas é muito louco, como é que a gente esquece essas coisas, e são coisas muito incríveis, né. E bem, ele escuta tudo isso, ele fala tudo isso, só que apenas pro Dumbledore, pra Minerva, pro Snape e pro Harry, que estão ali na sala. Quando o Dumbledore vai chamar o Fudge vem com um Dementador, que na hora que olha pra ele dá o beijo do Dementador e ele morre. Então eles não conseguem pegar o depoimento do Bartozinho assumindo tudo, e o Fudge decide que não vai acreditar que o Voldemort voltou, porque pra ele vai ser um caos. Se ele acreditar, ele é o ministro da magia, ele vai ter que lidar com isso. Então ele prefere cruzar os braços, e ele fala que não, que tá todo mundo maluco, e que Voldemort não voltou, e que o Harry delirou lá no labirinto. E aí o Dumbledore fala, bom, então a partir de então, meu amigo, nós tomamos caminhos separados. Aí ele fala, Dumbledore, você não vai querer ficar no lado oposto ao meu. Aí o Dumbledore fala assim pra ele, você está do lado das trevas? Aí ele fala, não. Aí o Dumbledore, eu também não. Então em lados opostos a gente não tá. E aí o Fudge vai embora puto, porque ele ficou sem argumento, e o Dumbledore começa então a articular o que a gente vai saber no próximo livro, que é a Ordem da Fênix. Na hora a gente não entende, mas ele apresenta o Sirius, enquanto cachorro, inclusive, tá acompanhando tudo isso. Ele pede pro Sirius se desvirar de cachorro, apresenta o Sirius pro Snape, fala que eles vão ter que superar os problemas passados pra se unirem, pede pra Molly articular o Arthur, pro Arthur já tentar ir falando pra certas pessoas dentro do Ministério qual é a real situação. Então, enfim, a gente já sabe o que ele tá articulando aí. E então, é isso, né? Esse livro é realmente uma grande virada. Agora nós temos Voldemort de volta oficialmente, e sem que o Ministério acredite nisso por enquanto. E, enfim, a cobra começa a fumar, né? Então, é isso. Eu tô já com um pouco de luto, porque já foram 4 livros e, querendo ou não, os primeiros 4 são os primeiros mais gostosos. Agora o clima fica mais tenso, fica mais pesado. No próximo livro a gente tem a Dolores Umbridge o tempo inteiro. Então, já tô me preparando psicologicamente, mas é isso, gente, é isso. Já estamos, já passamos da metade da série, e nos encontramos então no vlog
de A Ordem da Fênix. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!